Fala meus lobos, fique agora com mais uma aula do curso de matemática completo para EPICAR. Link na descrição para a playlist do curso completo aqui mesmo no YouTube. Fala meus lobos, bora falar um pouco agora de divisão de polinômios. Pessoal, divisão de polinômios é uma matéria um pouco, que eu confesso para vocês, é um pouco mais chatinha, mas isso aqui cai na prova da EPICAR, tá bom? Tem questões, tem provas da EPICAR que, vira e mexe ali, tem uma questão de divisão de polinômios que vocês têm que executar. Pessoal, uma divisão de polinômios, eu vou ter dois polinômios, um polinômio que vai ser o dividendo e o outro polinômio que vai ser o divisor. Isso aí a gente já viu lá na parte de divisão, né? Dividendo, divisor, quociente, resto. Galera, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte. Vocês lembram que quando a gente estava estudando divisão, o resto ele não podia ser maior ou igual ao divisor? Vocês lembram que o resto ele tinha que ser obrigatoriamente menor que o divisor? Quando a gente estava estudando, então, o resto, quando a gente estava estudando divisão normal, o resto da divisão ele tinha que ser menor do que o divisor, certo? Então o resto da divisão tinha que ser menor do que o divisor. Pessoal, a gente pega uma regra análoga a essa da divisão aqui na divisão de polinômios. William, como assim? O r de x, ou seja, o polinômio que resultar aqui de resto, ele tem que ser pelo menos 1 grau menor do que o divisor. Vamos supor que nós estejamos dividindo um polinômio por 1 de grau 2. Não faz sentido, pessoal, eu ter um resto de grau 2. Sabe por quê? Porque se eu tiver um resto de grau 2, eu ainda vou continuar dividindo. Eu vou poder continuar dividindo. Então, eu só posso ter um resto de grau 1 ou de grau 0 nesse caso, tá bom? Isso ajuda demais na resolução de provas, pessoal. Principalmente provas do Colégio Naval. Prova do Colégio Naval gosta de cobrar isso aqui, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o resto, vamos supor que eu tenho um polinômio de grau 4 dividido por um polinômio de grau 2. Bom, aqui vocês já sabem, uma divisão de grau 4 por um de grau 2 vai me resultar em um polinômio de grau 2. Isso aí vocês já estão ligados, né? Vou colocar aqui, por exemplo, ax2 mais bx mais c. Que eu sei que eu vou ter um polinômio de segundo grau aqui, porque dividindo um polinômio de quarto grau por um polinômio de segundo grau, eu vou ter um polinômio de segundo grau. Beleza, show de bola. Mas o meu resto, pessoal, eu não sei, Eu não sei. Mas ele pode ser no máximo, ax mais b. Ele pode ser no máximo de grau 1. Ou Ira, ele pode ser de grau 0? Sim, ele pode ser de grau 0. O a, nessa ocasião aqui, ele pode valer 0, não tem problema nenhum. Mas ele pode ser no máximo de grau 1. Ele pode ser de grau 2, de grau 3, de grau 4? Não, no máximo de grau 1. Show de bola, pessoal? Então vamos fazer essa divisão aqui para ver como realizar uma divisão de polinômios. Pessoal, apagando aqui rapidinho, a primeira coisa que nós temos que fazer numa divisão de polinômios, pessoal, é pegar o primeiro termo do dividendo. Perdão. Antes de mais nada, não é pegar o primeiro termo do dividendo e dividir pelo primeiro do divisor. Antes de mais nada, a primeira coisa que nós precisamos fazer é preencher as lacunas. Nesse caso aqui, nós não temos lacunas. Ô William, como assim? Vocês lembram quando a gente estava estudando polinômio completo e incompleto? Quando nós tivermos polinômios incompletos, nós precisamos completá-los, ok? Completá-los. Vamos supor que aqui eu tenha 6x4 mais 9x2 mais 9x menos 5. Vamos supor que eu não tenha o termo aqui de grau 3. Eu tenho que fazer o seguinte, se eu não tiver isso aqui, eu tenho que colocar mais 0x2. Perdão, mais 0x3. Beleza? Se eu não tivesse esse termo aqui, eu teria que completar, porque aí eu vou ter que dividir da mesma forma, beleza? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é completar o polinômio incompleto. Nesse caso aqui, nós não temos um polinômio incompleto, nós temos dois polinômios que são completos, O de tanto o dividendo quanto o divisor são completos, então vamos fazer essa divisão. Beleza, depois que nós temos os dois polinômios completos, o que nós fazemos, pessoal? Nós pegamos o primeiro termo, agora sim, nós pegamos o primeiro termo do dividendo e dividimos pelo primeiro termo do divisor. Show de bola? Pegamos o primeiro termo do dividendo e dividimos pelo primeiro termo do divisor. Beleza, pessoal? 6x4 dividido por 2x2, vamos pensar, pessoal? Olha só, 6x4 dividido por 2x2, 6 dividido por 2 eu tenho 3. x4 dividido por x2 conserva a base e subtrai os expoentes. Então eu tenho x2. Então no final das contas, 6x4 dividido por 2x2, eu tenho
3x2. 3x2. Beleza, show de bola. Galera, eu vou apagar aqui e a gente continua. Bacana. 3x2. Agora eu tiro a prova. Lembrando, pessoal, quando nós temos uma divisão normal, isso aqui fica como? Olha, 20, vou pegar assim, olha, 60, aqui não vai caber, vou pegar desse lado aqui, olha. 60 dividido por 5. Aqui dá 1. 1 vezes 5, 5. Olha que bacana. Nós vamos fazer a mesma coisa. Pegamos o primeiro termo aqui, dividido pelo primeiro termo, temos 3x2. 3x2 vezes 2x2 vai dar quanto? 6x4. 3x2 vezes menos 4x vai dar quanto? Menos 12x3. Beleza, pessoal? Eu estou multiplicando o quociente pelo divisor, por todos os termos do divisor. Então, 3x2 vezes 2x2 vai dar 6x4. 3x2 vezes menos 4x vai dar menos 12x3. 3x2 vezes 5 vai dar 15. 15x2. Galera, mas prestem bastante atenção aqui. Vamos voltar para a divisão normal. Olha só, 60 dividido por 5 eu tenho 1. 1 vezes 5, 5. Aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o 5 como negativo para depois eu somar. Ou apenas realizar a subtração. Beleza? 6 menos 5, 1, desce o zero. Olha que bacana, pessoal. Nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar, depois de multiplicar o quociente por todos os termos do divisor, nós vamos inverter o sinal. Então, o que está mais vira menos e o que está menos vira mais. Olha que bacana. Para que nós vamos fazer isso, William? Para depois a gente conseguir somar. Olha que bacana. Somando, vai ficar como? Eu já vou recapitular, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos. 6x4 menos x4, eu corto. Menos 10x3 mais 12x3 vai ficar 2x3. 9x2 menos 15x2 vai ficar menos 6x2. E eu desço o restante, né? Mais 9x menos 5. Então, pessoal, o que eu acabei de fazer foi basicamente o que nós fazemos na divisão normal. 60 dividido por 5, eu tenho 1. 1 vezes 5, eu vou para lá como negativo. 1 vezes 5 é 5, mas eu vou lá e coloco negativo para depois eu somar. É basicamente isso que nós fazemos na divisão. 1 vezes 5, 5, eu coloco como negativo e depois eu somo. 6 menos 5 dá 1, desce o zero. Vocês estão percebendo que eu desci o zero, desci esses termos, desci o zero, desci esses termos. É quase a mesma coisa que nós fazemos numa divisão de números naturais, por exemplo. Porém, é um pouco mais complicado. Fala aí, galera. É um pouco mais complicado, mas o raciocínio, vocês estão percebendo que é o mesmo? Depois, olha só, 10 dividido por 5, eu tenho 2. 2 vezes 5, 10. Aí eu coloco aqui, vamos tentar perder esse costume, né? Porque a gente coloca 10 menos 10. Mas isso aqui é a mesma coisa que 10 mais menos 10, que é 0. Então, é basicamente a mesma coisa aqui. Olha, 2x3, eu vou continuar aqui, eu tenho certeza que vocês vão entender melhor. 2x3 dividido por 2x2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar x. Olha só, 2x3 dividido por 2x2 vai dar x. Quanto que é x vezes 2x2? X vezes 2x2 vai dar 2x3. Eu vou lá e inverto o sinal. X vezes menos 4x vai dar? Então agora, olha só, peguei o primeiro termo aqui, olha, peguei o primeiro termo do que me restou. Dividi pelo primeiro termo do divisor, achei x. Agora eu multiplico o x por todos os termos do divisor. Então x vezes 2x2, 2x3. Eu vou lá e coloco negativo. X vezes menos 4x vai dar menos 4x2. Mas não vamos esquecer, vamos trocar o sinal. Mais 4x2. X vezes 5 vai dar 5x. Porém, eu inverto o sinal aqui. Então, pessoal, vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem. Vocês podem multiplicar esse termo aqui por todos do divisor, colocar o resultado e depois inverter o sinal de cada um, ou já colocar o termo invertendo o sinal. Beleza? Da forma que mais se adequar aí ao estudo de vocês. Show de bola! Agora, o que a gente faz? Soma. A soma aqui é normal. Inverti todos aqui. Agora eu vou lá e somo.
2x3 vai embora com menos 2x3, menos 6x4 mais 4, perdão, menos 6x2 mais 4x2 vai dar menos 2x2, mais 9x menos 5x vai dar mais 4x, menos 5 mais 0 vai dar menos 5. Beleza, pessoal, aqui nós podemos ter uma sacada. Olha que legal, isso aqui aparece muito mesmo quando o resto é zero. Olha só que legal. Aqui, menos 2x2 mais 4x menos 5 é a mesma coisa que 2x2 menos 4x mais 5 vezes menos 1. Então é só colocar um menos 1 aqui, ó, de leves. Menos 1 eu já chego no meu resultado. Mas não tem problema não, pessoal. Isso aqui é para quem já está um pouco mais experiente, para quem já manja um pouco mais, já está acostumado em fazer divisão de polinômios. Mas vamos continuar aqui o passo a passo. Se liga. Menos 2x2 dividido por 2x2 vai dar o quê? Menos 1, certo? Então vai dar menos 1. Menos 1 vezes 2x2 vai dar menos 2x2. Só que aqui nós temos que inverter o sinal, beleza? Menos 1 vezes menos 4x vai dar 4x. Agora nós temos que inverter o sinal. Dá um bugzinho na cabeça, mas a gente tem que ir tentando, pessoal. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Inverte o sinal. Depois de somar isso aqui tudo, eu tenho o resto 0. Olha que bacana, pessoal. Eu consegui um resto 0. O que isso significa? Isso significa que 6x4 menos 10x3 mais 9x2 mais 9x menos 5 é divisível por 2x2 menos 4x mais 5. Quer dizer que isso aqui é múltiplo disso aqui. Olha que doideira. Dividendo, então, é múltiplo do divisor, beleza? Mas vamos avançando porque tem mais coisas para a gente falar a respeito da divisão de polinômios. Por exemplo, o teorema do resto. Vamos falar um pouquinho do teorema do resto? Vamos dar uma olhada agora em teorema do resto. Ô, William, o que seria esse teorema do resto? Galera, teorema do resto, eu vou colocar aqui a primeira observação de todos aqui, olha. Observe, o divisor, ele tem que ser um divisor do primeiro grau, tá bom? O divisor tem que ser um divisor do primeiro grau, ou seja, na forma ax mais b. Se vocês tiverem um divisor de terceiro, de segundo, de quarto, de 20º grau, não adianta nem pensar no teorema do resto, tá bom? O teorema do resto ele é aplicado a apenas aqueles polinômios do primeiro grau. Polinômio do primeiro grau no divisor. Então, o divisor aqui, que eu coloquei Q de x, mas na verdade é D de x, vamos colocar assim, ó, um D de x, que é o divisor. Então, o divisor tem que ser do primeiro grau, beleza? Show de bola? Tranquilo? Ok. Mas, galera, o que seria esse teorema do resto? O teorema do resto, pessoal, é quando a gente quer achar o resto diretão sem precisar fazer toda a divisão. Beleza? Quando a gente quer achar o resto sem precisar fazer toda a divisão. Então nós temos um polinômio independente, ele pode ser de qualquer grau. O p de x aqui, né, o dividendo, ele pode ser de qualquer grau. Então vamos supor que eu tenho um polinômio de grau 7 e eu queira dividir esse polinômio por um divisor de grau 1, que seja não, ele tem que ser de grau 1, ele tem que ser na forma ax mais b. Então vamos supor que eu queira dividir um polinômio qualquer por um divisor do primeiro grau. O que eu faço? O que eu, o William, faço nesse caso aqui para descobrir o resto? Bom, é claro, se você quiser descobrir o quociente, aí não tem escolha, né, pessoal? Aí vocês vão ter que fazer a divisão completaça. Mas, se você quiser descobrir apenas o resto, você pode usar o teorema do resto. E como que eu uso, William? Bom, então eu já entendi que eu posso ter qualquer polinômio, eu posso ter um polinômio de qualquer grau, eu já entendi que o meu divisor ele tem que estar na forma ax mais b. Então me fala, William, qual o segredo? O segredo, pessoal, é o seguinte. Para descobrir o resto, numa divisão de polinômio cujo divisor é de grau 1, primeiro de tudo, primeira coisa, vocês têm que descobrir a raiz do divisor. A raiz do divisor. Então, a primeira coisa aqui é descobrir a raiz do divisor. Pessoal, imagino que vocês já saibam o que seja raiz. Se não sabem, não tem problema nenhum. Vou explicar aqui agora. Vamos supor que eu tenha o divisor aqui seja um polinômio 7x menos 14, ok? Seja 7x menos 14, tá? Na forma ax mais b. Isso aqui é um polinômio do primeiro grau. Como que eu descubro a raiz desse polinômio? O que seria a raiz? Vamos falar, pessoal, olha só. A raiz é quando eu igualo a zero e eu quero descobrir o x. Ou seja, a raiz é o valor de x para
esse polinômio ser igual a zero. Vou repetir. O que é a raiz de um polinômio? Raiz de um polinômio é o valor de x para o polinômio ser igual a zero, beleza? Então, quando eu quero descobrir a raiz do divisor, eu quero descobrir o valor de x para aquele polinômio que esteja no divisor, seja para ele ser igual a zero. Galera, então 7x menos 4 é igual a zero. Igualei a zero e agora é só fazer uma equação do primeiro grau tranquilo, né? 7x é igual a 14, o 14 está subtraindo, passa somando, ou seja, x é igual a 14 sobre 2. Coloquei direto. 14 sobre 7, ou seja, x é igual a 2. Então aqui, pessoal, estão percebendo? Descobrir a raiz de um polinômio. Assim que eu descubro a raiz de um polinômio. O que é a raiz? É o valor de x para o polinômio ser igual a zero. Então eu descobri o valor de x é igual a 2, para o polinômio ser igual a zero. Então a primeira coisa, nós precisamos descobrir a raiz do divisor. William, beleza, descobri a raiz do divisor. Vamos supor que a raiz do divisor seja j. Beleza? A raiz do divisor, vou colocar um exemplo, seja j. Raiz do divisor é j, tá bom, pessoal? Descobri a raiz do divisor. E agora, William, o que eu preciso fazer? Bom, depois de descobrir a raiz do divisor, se liga. Agora é só a gente substituir essa raiz do divisor no polinômio p de x. Beleza? Então, o segundo passo é substituir j, ou seja, a raiz do divisor, vou colocar aqui, ó, substituir j no p de x. Então, vou colocar aqui, ó, no p de x, ficando assim p de j, beleza? Então, substituir o j pelo x. É simplesmente isso que a gente vai fazer. Substituir o j pelo x, ficando assim p de j. Ficando assim p de j. Galera, vou falar uma coisa para vocês. Relaxa, se não estiver entendendo até agora, eu vou trazer um exemplo top. Mas se liga nisso aqui. O último passo, se a gente descobrir o valor de P de J, a gente descobre simplesmente o resto. Então, P de J, pessoal, P de J é o meu resto. O P de J é o resto da minha divisão. Ou ia dar aquela recapitulada marota para eu entender melhor. Olha só. P de x dividido por D de x dá o quociente Q de x e sobra um resto R de x. Sobra um resto qualquer. Para eu descobrir esse resto direto, sabendo que eu tenho um divisor do primeiro grau, primeiro eu acho a raiz do meu divisor. E vocês já viram como achar uma raiz aqui de um polinômio do primeiro grau. Beleza, show de bola. Raiz do divisor, consigo achar de boa, William. Agora eu substituo no P de x. Ou seja, em vez de eu fazer P de x, eu vou pegar o valor do polinômio P de x, só que substituindo o x por j. Então eu vou substituir o x por j e achar o valor de P de j, assim eu acho o meu resto. Beleza? William, não entendi, eu quero um exemplo para eu entender melhor. Pessoal, então eu vou trazer um exemplo, mas eu não vou apagar essa partezinha aqui, tá? Para a gente seguir passo a passo. Lobos, nós vamos para o exemplo. O cenário deu uma leve mudada, beleza? Porque a bateria da câmera acabou, eu acabei não prevendo isso. Mas vamos para um exemplo aqui, beleza? O exemplo aqui que nós vamos trabalhar é 3x2 mais 2x mais 1 dividido por 2x menos 1. Então nós já vimos o que nós temos que fazer aqui em primeiro lugar. Achar a raiz do divisor. Bom, pessoal, achando a raiz do divisor, isso aqui vai ser 1 sobre 2. Ô William, por que 1 sobre 2? Se liga, galera. Quando eu pego o 2x menos 1 e igual a 0, eu isolo o x, vai ficar 2x igual a 1, x é igual a 1 sobre 2. Beleza? Show de bola? Então nós achamos aqui a raiz do meu x, a raiz do meu divisor. Então a raiz do divisor é meio, beleza? Então a primeira coisa é achar a raiz do divisor. O meu j, no caso, é meio. Agora, pessoal, eu preciso fazer p de j, beleza? Eu preciso fazer p de meio. Como assim, William? Bom, eu sei que o meu p de x, o p de x é igual a 3x2 mais 2x mais 1. P de x é igual a isso. Ou seja, o p de j, o p de meio, é a mesma coisa que eu substituir o x por meio. Beleza? Então eu vou substituir o x por meio e agora vamos ver no que dá. Vamos pegar aqui, p de meio é igual a 3 que multiplica meio ao quadrado, mais 2 que multiplica meio, mais 1. Beleza? Então substituir todos os x por meio. Show de bola. Ok, pessoal. Continuando aqui, p de meio, ou seja,
P de J, né? Que é o que a gente falou ali. Vai ser 3 que multiplica 1/4 mais 1/4, perdão. 2 que multiplica meio, eu corto aqui, né? Corto 2 com 2, vai ficar só 1 mais 1. Então eu achei aqui 3/4 mais 1 mais 1. Pessoal, 3/4 mais 1, eu posso fazer 3/4 mais 4/4 mais 4/4. 3/4 mais 4/4 mais 4/4, isso aqui fica 4 com 4, 8, mais 3, 8, 9, 10, 11. Então isso aqui vai ficar 11/4. William, o que isso significa? Isso significa que o meu P de J é igual a 11/4. Beleza, pessoal? Show de bola? P de J, o P de meio é igual a 11/4. E galera, achei o P de J. 11/4, 11/4 é igual ao R. Então, o resto da minha divisão é igual a 11/4. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Link na descrição para fazer parte da turma ao vivo da Alcateia do Ensino, envolvendo as 4 matérias: português, matemática, inglês e redação, e uma redação corrigida por semana, além de acesso ao drive exclusivo da Alcateia do Ensino, cheio de materiais e exercícios, e também dicas no WhatsApp, um grupo do WhatsApp somente para os lobos. Forte abraço, tchau, tchau.